Olá pessoal, eu sou Marcos Pereira, advogado, professor de Direito e estou como deputado federal pelo Estado de São Paulo. Eu estou aqui recebendo para debater a democracia no Brasil, neste nosso segundo encontro, o João Farias. Obrigado, Marcos, é um prazer poder estar aqui. Eu fui vereador em Araraquara por 2 mandatos, presidente da Câmara Municipal, secretário municipal de esportes na cidade de São Paulo e atualmente na Secretaria Municipal de Habitação da capital. João, olha, nós no último encontro que nós tivemos aqui, nós recebemos o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Foi um debate muito bom, doutor Mário, e nesses últimos anos, mormente nesses últimos 3 anos, o Brasil passou por um debate intenso, não só o Brasil, mas vários países do mundo, sobre a democracia. Recentemente, inclusive, eu via a presidente da Câmara de Deputados da Itália, que é uma política, uma senhora que tem 81 anos, anunciando que vai se candidatar novamente a deputada federal, porque a democracia na Itália está em perigo. Então foi um debate, na verdade, que contaminou o mundo. A democracia está em perigo ou a democracia não está em perigo? Nos Estados Unidos, recentemente, nós vimos a invasão do Capitólio. Então eu queria que você externasse para aqueles que estão nos acompanhando como que você vê esse momento que o Brasil e o mundo têm passado. Primeiro, eu acho importante a gente registrar aqui que o maior bem que um ser humano pode ter é a sua liberdade. Não tem forma maior de você expressar liberdade quando você vive em um país que você tem um direito, principalmente de expressar seus pensamentos, mesmo que seja diferente dos outros, mas que seja respeitado, até porque nós somos diferentes. Infelizmente, no último período, e a gente espera, sinceramente, que a gente consiga amadurecer para entender que isso não é bom para o país, a democracia vem sendo agredida, porque as pessoas se comportam como inimigos quando o pensamento é diferente. E eu repito, pensar diferente é algo natural, porque todos nós somos diferentes. O que nós precisamos aprender é respeitar as diferenças de cada um. Eu fui vereador em Araraquara, Marcos, e você é deputado federal. Eu acho que o parlamento é o maior exemplo do quanto é possível você executar e exercitar a democracia na sua essência. Você debate as ideias, você debate as diferenças, mas depois que você saiu do parlatório, que você saiu do microfone, você mantém o respeito daquele que está ao seu lado, que assim como você também se elegeu por um segmento importante da população. Acho que a gente precisa parar de tratar a democracia como partida de futebol de torcida organizada. Hoje o grande problema do Brasil é que você pensar diferente é como se você fosse de uma torcida organizada de um time diferente. Isso é muito ruim. As diferenças, né, João, elas enriquecem o debate. Muitas das vezes na divergência se constroem convergências. E você está falando, você foi vereador em Araraquara. Araraquara tem quantos vereadores? Hoje são 21. 21 vereadores. É um parlamento importante, obviamente, para aquela comunidade, para aquela cidade. Uma cidade importante aqui no estado de São Paulo. Mas é um parlamento relativamente pequeno. Sim. Quando nós falamos do Congresso Nacional do Brasil, nós estamos falando de 513 deputados e de 81 senadores. É uma coisa muito mais ampla e muito mais eclética. E eu costumo dizer, João, que ali dentro do parlamento brasileiro, tanto na Câmara quanto no Senado, nós temos a efetiva representação da sociedade brasileira. Nós temos ali pessoas das mais diversas religiões, inclusive que exercem cargos sacerdotais. Por exemplo, temos pastores que são deputados. Nós temos o Padre João, que é deputado pelo Partido dos Trabalhadores. Nós temos o Frei Anastácio, também lá do Piauí, que é deputado federal. Nós temos pessoas que são, por exemplo, de identidade sexual, de ideologia de gênero, homossexuais. E aí, para fazer uma brincadeira aqui, eu brinco que a gente tem até palhaço, que é o Tiririca. Então, ali é a representação, a meu ver, da sociedade brasileira. Ali está um extrato da sociedade brasileira, já que a democracia é o exercício do poder do povo através da representação. O que você falou realmente é muito importante. Nós precisamos aprender a divergir
mas não ao ponto de criar uma cisão na sociedade. Recentemente, aqui em São Paulo, você, quando era secretário, porque você está como secretário municipal de habitação, Isso. aqui na capital de São Paulo. Mas você também esteve como secretário de habitação na gestão do Bruno Covas antes da sua reeleição. Também. Você teve, saiu, voltou agora com o prefeito Ricardo Nunes. Muito bem. Vocês vivenciaram ainda na outra gestão do Bruno Covas um episódio de invasão de uns prédios, de um conjunto habitacional. Fala um pouquinho sobre isso. Como é que você vê isso? Até que ponto democracia é invadir ou não é invadir? Como que você vê, você que lidar com esse segmento da sociedade que é um segmento extremamente sensível e importante? Primeiro que é assim, qualquer invasão, seja ela num prédio público, como foi o caso desse episódio que você relata, ou num prédio privado, é um ato ilegal, é um ato violento, porque você está invadindo uma propriedade que não é sua. Claro que você, em alguns casos, como tem muito aqui em São Paulo, você pode até considerar a legitimidade de uma invasão muito antiga, que ocorreu num prédio abandonado há 15, 20 anos, e inclusive existem instrumentos legais para você regularizar essa situação. Mas a invasão é um ato autoritário, né? E não cabe e não pode ser aceita num regime democrático. Nós tivemos esse episódio que inclusive tem um agravante, porque invadiram um prédio que estava pronto para ser entregue para famílias carentes que foram removidas de uma favela. Qual foi o bairro mesmo? Uma urbanização, foi na Zona Leste, na região de São Miguel. Uhum. E a gente, naquele episódio, presidente, não tivemos dúvida, né? O que nós fizemos? Nós fizemos prevalecer a lei. E a lei diz que você não pode invadir a propriedade, principalmente aquela destinada para a população mais carente, né? Nós buscamos negociar, não tivemos êxito, e aí determinamos que a Guarda Municipal e a Polícia Militar fizessem a reintegração de posse. Ela foi feita. As famílias, que de fato são as legítimas proprietárias daquele imóvel, estão lá, e por coincidência, eu tive uma semana atrás visitando uma das beneficiárias daquele empreendimento. Ela fez um almoço, frango na panela, que coisa gostosa, Marcos. Comi um frango na panela lá no Osório C, que é esse condomínio habitacional que nós entregamos. É importante ressaltar, aproveitando o gancho, falando de habitação, que a palavra democracia ela pode ser muito mais abrangente do que só a discussão das diferenças de ideias e de comportamento, né? Eu acho que a essência da democracia também é permitir oportunidades iguais, né? Você permitir que as pessoas tenham acesso de fato à política pública, à política do Estado, né? E a área da habitação, você que tem um trabalho muito sério voltado a essa área, com certeza é hoje, na cidade de São Paulo, um dos nossos principais desafios. O prefeito Ricardo Nunes, Marcos, quer entregar até o final do seu mandato 50 mil unidades habitacionais. É o maior número de entrega de unidades habitacionais na história de São Paulo. Isso só é possível porque na nossa primeira passagem na Secretaria da Habitação, nós criamos o programa Pode Entrar, que é o novo programa habitacional da cidade de São Paulo, ainda na gestão do Bruno, que permite que a prefeitura dê carta de crédito para comprar unidade habitacional, que a gente adquira da iniciativa privada prédios prontos ou licenciados para construção, fugindo da burocracia, da licitação, daquela história que a máquina pública tanto nos impede. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, que quando você dá mais acesso à população que mais precisa, a melhor qualidade de vida, você também está exercitando a democracia na essência, que é garantir o direito e o respeito a todos. Eu costumo dizer que tem dois endereços que dão dignidade ao ser humano. Quero chamar a sua atenção, talvez você esteja aí assistindo e também mexendo no seu celular, no WhatsApp. Veja o que eu vou falar para você agora. Existem dois endereços que dão dignidade ao ser humano. O endereço do trabalho e o endereço da residência. A pessoa, quando ela tem que ter um lugar para ela sair de manhã, via de regra é assim, para ir trabalhar. Ela tem que ter o endereço do trabalho, onde ela vai ganhar o seu pão de cada dia, levar o alimento para sua família, para os seus filhos. E ao final do dia, de um dia intenso de trabalho, ela tem um endereço para voltar, para descansar, para repousar, que é o endereço da moradia. Quando falta um desses dois endereços, às vezes a pessoa tem a sua moradia, mas não tem trabalho. Está faltando um pedaço da dignidade.
Quando faltam os dois endereços, então a pessoa não tem dignidade. E a habitação, o direito à moradia, é um direito que está consagrado na Constituição do Brasil. E, obviamente, que não é, como você estava mencionando, invadindo propriedades alheias, e nesta específica, era uma propriedade que já tinha os moradores, todas famílias carentes, que estavam designadas para receber dias, logo após essa invasão, aqueles imóveis. E estão lá hoje já residindo. Então, infelizmente, as pessoas às vezes elas mudam, elas levam para um outro lado, para um outro ponto de vista e transgridem o conceito de direito à habitação. Direito à habitação não é direito à invasão, direito a isso, direito àquilo, àquilo outro. Portanto, eu tenho pessoalmente trabalhado muito nesse período que tenho aí de 5 anos de vida pública para defender o direito à habitação, que é um dos endereços que dá dignidade para a pessoa, e para defender também o direito ao trabalho, geração de emprego e de renda. Isso é fundamental. Programas sociais são importantíssimos. Eu queria também te ouvir um pouquinho já sobre esse tema de programas de renda, programas de transferência de renda, de programas sociais. Eles são importantíssimos, não tenha dúvida, sobretudo num país desigual como é o Brasil. Mas o melhor programa social, digo eu sempre uso essa expressão já desde algum tempo, é o emprego. O melhor programa social é o emprego. Portanto, eu sei que você é uma pessoa muito sensível a essas pautas, você convive diariamente com pessoas mais vulneráveis, podemos dizer assim, que têm essa demanda premente de habitação e também, muitas delas, de emprego. Como é que você vê essa questão hoje no Brasil e também, obviamente, na cidade de São Paulo? Porque, não obstante, a pasta do emprego não é a sua competência, mas vocês se conversam, você com os demais secretários, com o prefeito. Até porque, recentemente, São Paulo foi apontado como uma cidade que o número de moradores de rua aumentou substancialmente, mais de 30%. E uma população de rua estimada em quase 32 mil, melhor dizendo, pessoas. Tece um pouco de comentário sobre isso. Eu acho assim, primeiro que o Estado tem que ter um papel forte de rede de proteção para os mais vulneráveis. O que é os mais vulneráveis? Aquelas pessoas que vivem literalmente na linha abaixo da pobreza, que não têm sequer a oportunidade de pensar em se alimentar. Isso não significa que o Estado tem que se transformar no pai adotivo dessas pessoas e cuidarem delas através desse programa até o resto da vida. Eu acho que você tem que conciliar a rede de proteção aos vulneráveis com uma política muito agressiva de desenvolvimento econômico para a geração de emprego. Primeiro, fortalecendo aquelas empresas que de fato geram emprego. O Brasil precisa, né, e as cidades do Porto de São Paulo precisam entender que a gente precisa incentivar e desburocratizar todas as medidas que impeçam que o setor que empregue no Brasil possa crescer. O Estado, inclusive, precisa parar de intervir de forma tão forte na economia liberal para que a gente possa incentivar o setor produtivo desse país a produzir emprego. Agora, não tem nenhuma dúvida que é papel do Estado cuidar dos moradores de rua, criar uma perspectiva, né, para que ele possa ver no horizonte a possibilidade de deixar a rua, voltar a ter a vida familiar e, quem sabe, se requalificar para poder se tornar uma mão de obra qualificada por emprego. Agora, para isso, precisa entender também um pouco a característica das pessoas que estão na rua. Você falou algo que é fundamental, o número de moradores de rua em São Paulo aumentou 30% e mudou o perfil. Hoje você tem muita gente morando na rua dentro de barracas. E por que está morando dentro de barraca? Porque a barraca para ele é uma referência como se ele tivesse a casa dele ainda. Porque ele foi para a rua porque ele não conseguiu mais pagar aluguel, porque ele perdeu o emprego. Né? E tá na rua, Marcos, a pesquisa que a prefeitura fez, o censo que terminou agora, que foi antecipado pelo prefeito Ricardo, há menos de um ano. A maioria desses 30% que aumentou são pessoas que até então moravam em alguma residência, que podia ser precária, dentro inclusive de uma favela, mas que pagava aluguel e não consegue mais fazer isso. Então eu acho que a gente tem que ter aí medidas eficientes para proteger os mais vulneráveis, mas mais do que isso, né, a gente precisa buscar
ter ações que façam com que a economia brasileira volte a crescer com responsabilidade, mas com muita substância, para gerar emprego, consequentemente gerar renda e diminuir a fome e a crise. João, você falava agora há pouco sobre o aumento, nós comentávamos agora há pouco sobre o aumento do número de moradores de rua. Você mencionou que, segundo os dados estatísticos e pesquisa feita pela Prefeitura de São Paulo, um percentual majoritário desses moradores de rua estão vivendo nestas condições há menos de um ano. O que, na sua opinião, e também dentro do que tem essas pesquisas revelado para vocês, que estão à frente desse trabalho de habitação na Prefeitura, o que provocou isso? Foi a pandemia? Tem alguma informação que pudéssemos trazer aqui para aqueles que estão acompanhando? Não, sem dúvida. O primeiro fato objetivo é que a pandemia escancarou a desigualdade de forma muito forte no Brasil. O sempre prefeito saudoso Bruno Covas costumava dizer, Marcos, de que a pandemia mostrou para o Brasil a desigualdade social nua e crua. É evidente que ela teve, principalmente na primeira fase, que foi muito mais rigorosa, as políticas de restrição no Brasil, ela colocou muitas pessoas na rua sem perspectiva, porque perderam o emprego, consequentemente perderam a capacidade de compra, perderam a capacidade de pagar aluguel, e o censo que a Prefeitura acaba de realizar deixa de forma muito objetiva de que este novo cenário que a gente assiste nas grandes cidades do mundo, porque isso não é diferente em países como os Estados Unidos, né? Você hoje vê isso nos Estados Unidos também com muita força, de que os novos moradores de rua têm uma característica muito diferente dos moradores de rua antigos, né? Uhum. Você hoje vê mais famílias na rua, pai, mãe e filho. A gente antes tinha uma característica muito mais de homens solteiros que estavam na rua, e por vários motivos. Dependentes químicos, Dependente químico, alcoólatra, alguns com problemas psiquiátricos, né? Outros que tiveram problema com a sua família, brigaram e foram expulsos de casa. Hoje, você continua com esse morador de rua, ele inclusive, na pesquisa aponta que são moradores de rua que estão em média de 5 a 7 anos na rua, né? Que inclusive já criaram a cultura de morar na rua, e a grande dificuldade que tem hoje, a resistência, é de você inclusive convencê-los a deixar a rua. A Prefeitura está lançando um grande programa chamado Reencontro, onde nós estamos construindo unidades habitacionais provisórias de 18 metros para poder atender esses moradores, onde ele possa ter banheiro para tomar um banho, onde ele possa ter uma cama para dormir, mas nós temos dificuldade em tirar esse morador de rua. Diferente desse público que chega na rua nesse momento e mora principalmente em barraca, né? Aquelas barracas de campo que dão a impressão de que você está dentro da tua casa. Então a pandemia foi a principal responsável, porque a pandemia provocou a perda do emprego e a economia brasileira não voltou ainda a crescer em condições reais de fazer com que essas pessoas voltem para o mercado. Então é um desafio grande. São Paulo está tentando lutar contra ele, mas repito, é um problema mundial e precisa, sem dúvida, de um apoio muito mais forte de todos os poderes para a gente conseguir diminuir essa realidade. É um problema mundial, né, que você mencionava, que se agravou não só aqui no Brasil, mas em vários países do mundo por conta da pandemia. Eu me lembro, já faz algum tempo que eu não vou aos Estados Unidos, mas eu me lembro que a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, em Nova York, a trabalho, isso já tem umas 2 décadas aproximadamente, dificilmente você via um pedinte, um morador de rua. Tinha, mas era raro. E já faz aí 4 anos que eu não vou lá, ou mais. Na última vez que eu estive, eu fiquei assustado. Hoje, pelo que vi, pelo que li, pelo que falo com alguns amigos que moram, inclusive, lá, tá muito pior. Eu cito Nova York porque, comparado a São Paulo, é mais ou menos, né, são 2 metrópoles, 2 das maiores do mundo. Agora, João, esse tema de habitação é muito importante, é muito excitante. Eu acho que a gente conseguiu cobrir um pouco dele aí. Evidentemente, o tempo não é suficiente para nos aprofundarmos mais. Só convidar mais vezes, viu, Marcos? Claro, não tenha dúvida. Eu queria agora mudar um pouquinho aqui o tom. Você também mencionou na sua apresentação que você foi secretário municipal de esportes
aqui também da Prefeitura de São Paulo, também no governo Bruno Covas. O esporte é algo também que tem uma relevância muito grande, tem uma sinergia muito grande com a educação, com adolescentes, com jovens, tem um papel social também importante. Como é que foi essa experiência? Como é que está o esporte, em que pese você já há quase 4 anos aí, 3 anos não é mais secretário de esporte, mas evidentemente você sabe do assunto. Como é que isso está sendo aí conduzido na cidade de São Paulo e também em nível nacional, se é que você pode falar sobre isso? Foi uma experiência extremamente positiva para a minha vida, né? Primeiro que eu gosto de esportes, eu sou esportista. E eu jogo bola, viu, gente? E jogo bem. Não é brincadeira, não. Jogo bem. Segundo, porque o esporte, Marcos Pedro... Nunca vi jogar, mas tudo bem, eu vou acreditar. O esporte tem um papel fundamental na inclusão das pessoas na sociedade, porque o esporte, ele consegue construir elementos, principalmente na criança e no adolescente, que são fundamentais para a vida, que é a disciplina, por exemplo. Para você praticar uma atividade esportiva, principalmente se você trabalhar com a ideia do esporte de alto rendimento, você tem que ser muito disciplinado e muito rigoroso consigo mesmo para você chegar ao ápice daquela atividade esportiva. O esporte é fundamental para diminuir o sedentarismo, a saúde. Quem pratica esporte com frequência tem muito menos possibilidade, por exemplo, de ser vítima de um infarto, de ser vítima de doenças renais. Então, eu acho que primeiro o esporte tem esse papel fundamental da questão que você disse, da educação, para mim, da saúde fundamental e da inclusão. E a gente tem no esporte a possibilidade de você incentivar através de políticas públicas aquilo que não é vitrine. Por exemplo, quando a gente fala de esporte, todo mundo pensa em futebol, né? Mas a grande marca das ações do poder público nos esportes estão em atividades ou esportes não tão conhecidos ou holofotes, como por exemplo o esporte de contato, o judô, o jiu-jitsu, o karatê, o kung fu, que tem um elemento melhor ainda. Esse, mais do que nenhum outro esporte, tem um papel de educação para as crianças fora do comum. Um garoto que pratica uma atividade esportiva de esporte de contato dificilmente vai se envolver numa briga de rua, dificilmente vai falar alto com seu pai, dificilmente vai falar alto com sua mãe. Ele vai ser um bom filho porque é um esporte que exige, acima de tudo, o respeito. Parece até engraçado, ele aprende a lutar, mas antes de aprender a lutar, os mestres ensinam para ele que a gente nunca deve bater, que a gente nunca deve desrespeitar as pessoas. Então, foi, do ponto de vista educativo, uma passagem muito legal e com resultados objetivos. Por exemplo, eu tenho orgulho de dizer que sou um dos responsáveis pela concessão do Pacaembu, que era um equipamento público da prefeitura, que custava por mês aproximadamente 5 milhões de reais de despesa para a municipalidade, nós estamos falando aí de mais de 50 milhões de reais ao ano, e que do ponto de vista do servir o público, quase não tinha sentido nenhum, porque é um espaço de partidas de futebol de times profissionais. Com a concessão, a gente, além de economizar, garantiu recursos para ser investido em outras áreas, e o estádio está sendo todo requalificado. Lá vai ser construído um grande hotel da Walt Disney, que vai ter toda uma sinergia com a história da longa-metragem dos grandes filmes. Vai ser uma arena multiuso, onde vai ter shows e, ao mesmo tempo, receber partidas de futebol. Então, o investimento no esporte é muito bom. Aqui em São Paulo, no estado, nós temos uma experiência muito positiva com o secretário Aildo Rodrigues, que inclusive é do Republicanos, que é o projeto das Areninhas, que está levando áreas de lazer para todas as cidades do interior. Eu fui secretário do esportes, não sou, mas se um dia for convidado a voltar a ser, seria novamente com muito orgulho, porque é gostoso. Além de tudo, porque eu jogo bola, O futebol é a paixão do brasileiro, mas você falava dos esportes de artes marciais, é assim que chama? Isso, de contato. Esportes de contato. Eles, eu acho que tem essa questão disciplinar, inclusive, porque tem uma influência muito grande oriental, Sim. Ali no Japão, China, Coreia, eles praticam muito isso, e isso educa desde já as crianças que praticam esse tipo de esportes. E recentemente nós tivemos o aniversário da cidade de São Paulo,
no dia 25 de janeiro, e eu fui visitar uma comunidade aqui. Eles estavam, a subprefeitura do Jabaquara estava fazendo lá um evento para os moradores daquela comunidade, e lá tinha shows de rap, de funk, e tinha também algumas modalidades esportivas que eles estavam praticando. E o que mais eu recebi de demanda das mães, das moças, dos jovens que estavam ali, era por mais esporte, por mais condições de esporte, por mais inclusão para as crianças e para os adolescentes, porque, segundo eles, isso ajudava a evitar que essas crianças ou esses adolescentes tivessem contato com crime, com o tráfico. Você experimentou isso na sua passagem? Mas você não tem nenhuma dúvida. É aquela velha história, tem um ditado muito popular na periferia, que mente vazia, oficina do diabo. Né? Quando você não permite que as crianças e o jovem possam ter atividades, principalmente de lazer e de esportes, durante a sua vida, e se ele for um morador de uma comunidade, eu sou um exemplo disso, porque eu nasci na periferia de São Paulo, fui criado na periferia de São Paulo. Né? E eu passava o dia na quadra da escola jogando bola, praticando atividade esportiva, porque a minha outra opção seria usar droga com os vizinhos que se enveredaram para outro caminho. Quando você permite na periferia que a criança possa praticar uma atividade esportiva, principalmente com monitoramento, a possibilidade desse jovem se tornar um cidadão correto é infinitamente maior do que se ele não tiver nada para fazer durante o dia. Aí é o inverso. Possivelmente ele já começou a entrar para a escola do crime. Nada como ouvir de quem teve com a mão na massa. Eu sempre ouço isso de muitas pessoas. Confesso que não tenho muita experiência nesta área, nunca fui secretário dessas pastas, mas ouvindo isso de você, a gente vê que há uma ratificação, uma confirmação daquilo que a gente ouve da população lá na ponta. Vou pedir para você fazer as suas... deixar um recado aqui para os internautas, para aqueles que estão nos acompanhando, suas considerações finais para a gente concluir. Legal, eu queria primeiro agradecer o Marcos pelo convite, agradecer o Grupo Perfil pela oportunidade, parabenizar você por essa iniciativa de criar um programa para discutir um tema tão importante e relevante para o país nesse momento como é a democracia, e me colocar à disposição para sempre que possível, sempre que necessário, estar informando, esclarecendo tudo aquilo que a gente vem fazendo na cidade de São Paulo, em especial na área da habitação. Obrigado mesmo. Imagina, na verdade eu também sou um convidado aqui do Grupo Perfil para poder participar desse debate, desse bate-papo com os convidados também. Nós ambos somos convidados, vamos ambos então agradecer ao Grupo Perfil e principalmente a você que acompanha este bate-papo. Esperamos ter podido contribuir com o debate da democracia, da habitação, do esporte, da geração de emprego e renda para um Brasil melhor para todos. Grande abraço, até a próxima.